Olá pessoal, hoje aqui no canal Quitutes e Petiscos vamos fazer um salgado assado de carne moída. É um salgado muito gostoso, fácil de fazer e muito bonito. Fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma dica e sem mais demora vamos para a receita. Para esse preparo nós vamos usar 450 gramas de farinha de trigo com 1 colher de chá de sal. Já está misturado aqui. Vou colocar aqui no bowl. Vamos acrescentar na farinha de trigo 180 gramas de margarina. E aqui a gente já vai misturando com a mão. Então aqui a gente vai misturar essa margarina aqui com a mão, bem misturado, agregando bem essa margarina aqui. Fica que nem uma farofa, a farinha de trigo com a margarina e o sal. Agora a gente vai acrescentar 1 colher de chá de fermento em pó, fermento para bolo, fermento químico. Vamos misturar aqui também. Para dar o ponto, a gente vai usar, está misturado aqui, 100 ml de água, temperatura ambiente, e 100 ml de leite. Eu já misturei os dois. Vamos colocando aos poucos e vamos dar o ponto na massa. Essa é uma massa que não precisa de sova, e ela só vai misturando aqui e amassando bem, para agregar bem os ingredientes e dar o ponto. É uma massa que não é muito dura, porque depois a gente vai abrir ela. O líquido que eu passei, muitas vezes não vai tudo, então por isso que a gente vai colocando aos poucos, para dar o ponto na massa, porque depende muito da farinha que está usando e também da temperatura ambiente que está o dia. E vai amassando aqui, ó, no próprio bowl a gente consegue fazer. Ó, o ponto da massa é esse, ó. Não gruda e não tá muito dura. A massa já chegou no ponto. Como chegou no ponto agora, nós vamos colocar dentro de um saco plástico e vamos levar à geladeira por 1 hora para descansar. Ela vai ficar na geladeira por 1 hora. E agora nós vamos preparar o recheio. Nosso recheio é de carne moída. Então, para esse recheio nós vamos fazer o seguinte: numa panela com um pouco de óleo, vamos aquecer, vamos colocar uma cebola picadinha, vamos refogar essa cebola aqui, bem refogadinha. Bom, agora a gente vai acrescentar 500 gramas de carne moída. Aqui vamos refogar junto com essa cebola, bem refogadinha até a carne ficar soltinha. Agora que a nossa carne já refogou bem aqui, olha como ela tá soltinha, ó. Tá bem soltinha, ó. Então agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu vou colocar o sal, é 1 colher rasa é 1 colher de sopa rasa de sal. Para não ficar muito salgada, tem que cuidado com o sal. Vamos colocar 2 tomates picados sem semente, 1 colher de sopa de orégano, e vamos continuar refogando essa carne. Ao mesmo tempo que ela está refogando, ela está cozinhando, porque essa carne aqui ela não vai ser muito cozida assim, só vai ser refogada o suficiente, porque depois ela vai assar, ela vai no forno, então ela vai assar ainda. Então não precisa cozinhar muito, só para não colocar a carne crua no salgado. Agora aqui a gente vai refogando para ela pegar o gosto dos outros ingredientes. Aqui eu vou acrescentar 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, e vamos misturar aqui para deixar ela dar liga na carne e não ficar com caldo. Se ficar um pouquinho de caldo, a gente põe um pouquinho mais de farinha. Aí agora a gente mistura bem, deixa cozinhar um pouco essa farinha de trigo. Aí agora, ó, não tem caldo nenhum, ó. Não pode ficar com caldo, porque depois a gente vai modelar eles. Agora, depois de bem refogadinho, cozida a farinha de trigo, eu vou desligar o fogão e vou acrescentar cheiro verde à vontade. E vamos deixar esse recheio esfriar muito bem. Ele vai ser aplicado frio. Mistura bem. Então agora a gente vai deixar ele esfriar. Bom, agora que a nossa massa já descansou por 1 hora, então agora nós vamos dividir ela em pedaços de
mais ou menos 100 gramas cada um. Eu pesei a massa, ela tá com quase 800 gramas. Para quem não tem a balancinha, calcula mais ou menos para ficar todos iguais. Depois que pesar todos, eu vou bolear eles para ficar mais fácil. Agora a gente vai fazer as bolinhas para ficar mais fácil depois de abrir. Vamos bolear ele. Que é assim, ó. A gente abre ela aqui um pouquinho para fazer a bolinha e põe todas, ó, fecha tudo aqui no meio, prende bem, ó. E aqui a gente dá boleada. Para quem tem prática de bolear aqui na mão, faz boleada, boleia aqui na mão. Quem não tem, pode fazendo assim, ó, que ela vira uma bolinha. Prende bem para não abrir, fica bem redondinho, que ajuda na hora de abrir a massa. E vamos colocar aqui do lado. E a gente vai fazer isso com todas iguais. Depois de todos os pedaços boleados, vamos modelar os salgados. Então aqui a gente abre a massa meio arredondada e não muito grosso e nem muito fino. E aí a gente vai calcular aqui para fazer os cortes e deixar o centro dele sem cortar. Então nós vamos cortar meio em diagonal aqui, ó. Vamos trazer os cortes assim, ó. E aqui do outro lado também, na mesma direção. Procurar trazer eles na mesma direção. Do outro, desse lado de cá. E vamos trazer o corte aqui, ó. E aqui nesse centro a gente vai colocar o recheio. No nosso caso aqui é a carne moída. Então a gente faz dá uma modeladinha nela na mão, mas não precisa ser muito bem não, porque aqui a gente pode esticar. Então aqui a gente vai recheando esse meio aqui, bem recheadinho. Não pode exagerar, mas também não pode faltar. Aqui a gente calcula mais ou menos uma altura que dá para trançar as tirinhas. Não pode ser muito alto, mas também não muito baixo, porque também, senão não fica bonito. Então a gente procura uma altura mais ou menos que possa trançar bem essas tirinhas aqui. Então agora a gente vai trançar. A gente pega uma daqui e passa para cá. Passa aqui. E a outra para o outro lado. E aqui a gente vai fazendo assim. E vem pra frente aqui, ó. Vai trançando assim. Não pode esticar as tiras, porque senão ela fica muito fininha e ela fica parecendo muito recheio. Procura trazer sem esticar e passar pro outro lado. A outra que vem em seguida, ela cobre aqui onde você aponta que ficou ali do outro lado. Aí aqui a gente vem trançando assim, uma por cima da outra. Uma de um lado, outra de outro. Vamos trazendo assim, trançando bem bonitinho aqui, uma em cima da outra, prendendo o recheio até o final. E agora aqui a gente também fecha aqui a ponta, ó, fica que nem um casulinho. Fecha bem a ponta aqui. E dá uma ajeitadinha e vamos colocar na forma untada e enfarinhada. Agora que nós modelamos os nossos salgados, eu vou passar uma gema de ovo batida em cima deles. Vamos pincelar bem aqui, para deixar bem douradinho. Então nós vamos pincelar todos eles, bem pincelado, e vou levar ao forno, que está pré-aquecido a 190 graus por 30 minutos. Ou até ficar douradinho, depende do forno. Assim ficaram nossos salgados depois de assado. Muito bonitos, deliciosos, bem recheados. Espero que vocês tenham gostado da receita. Para você que ficou até aqui, muito obrigada. Deixe seu like, comente no canal e se inscreva se não for inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo.